agora com o Evangelho de João. Nós vamos iniciar o capítulo 18, né? E eu tenho que falar boa noite para quem que entrou, para a Débora e para Ana Paula. Sejam bem-vindas. Boa noite. Deus nos abençoe. Eu vou pedir agora para uma pessoa que está começando a fazer as orações para a gente, graças a Deus, que é o Wilson, fazer a oração para finalizar o estudo passado e começar esse estudo. E aí, no final desse estudo, a Ana Paula pode fazer para a gente a oração final. Sou eu? Sim, senhora. Sim, senhora. Então tá bom. Aí, Wilson, você pode fazer a oração para nós? Sim, Thales, posso sim. Vamos lá. Obrigado. Me ouvem bem? Sim. Senhor Deus, nosso Pai, em nome de Jesus Cristo. Gratidão, Senhor, por terminarmos esses dias e começarmos a nossa semana estudando a Sua palavra. Gratidão, Senhor, pelos momentos vividos, pelos erros e tropeços e acertos desse dia, Senhor, uma vez que sabemos que somos espíritos errantes. Estamos em busca da felicidade e do caminho da palavra do Senhor. Gratidão, Senhor, por colocar em nossas vidas pessoas tão importantes para ensinar-nos a sua palavra. Gratidão, Senhor, por estarmos em casa nesse momento, estudando a sua palavra, ao invés de estarmos enfermos, ao invés de estarmos passando por dificuldade. Gratidão, Senhor, pelos amigos espíritos de luz que nos auxiliam nesse momento. Pedimos, Senhor, que nos cubra com seu manto de luz e de milagres, para que cada vez mais consigamos buscar a sua palavra, o seu caminho, Senhor. A evolução venha conforme nos necessitamos. Em nome de Jesus Cristo, assim seja. Obrigado, Senhor. Obrigado, seu Wilson. Então vamos começar o capítulo 18 do evangelista João. E contou-lhes também uma parábola acerca do dever de orar sempre, nunca desfalecer. Gente, quando a gente vai estudar as cartas de Paulo e os Atos dos Apóstolos, ali tem um exemplo de orar e não desfalecer, porque o Paulo apanha, o Paulo é preso, batem no Paulo, o Paulo anda, o Paulo corre, o Paulo é picado por uma serpente venenosa. A situação do Paulo, assim, é uma maravilha, assim, em termos de, eu vou dizer assim, de dramas espirituais, né? As lutas que ele passou e os perigos e situações que ele enfrentou e manteve a fé em oração, em trabalho, sem desanimar. E isso serve para nós, né? Dever de orar sempre. Gente, a oração é uma bênção, mas a oração sincera. Quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora ao teu Pai que estás nos céus. E ele, em te ouvindo, te atenderá. Já que nós estamos falando de oração, nós temos aqui no Evangelho segundo o Espiritismo uma lição chamada Ventura da Prece. É a última lição do penúltimo capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Está quase lá no final. Como a maioria de nós não abre, no capítulo 27, como a maioria de nós não abre, ali, né, porque a mãozinha sempre vai para o meio, e inteligentemente os espíritas e o Allan Kardec colocaram os principais tópicos no meio, né, para facilitar a vida dos bons espíritos, vamos dizer assim. Então, a gente quase não lê essa lição, que é o item 23 do capítulo 27, são 28 capítulos do livro Evangelho. O Evangelho é um livro que não é só para ser aberto,
e lidos aleatoriamente, porque a gente sabe que não é aleatório, mas ele é um livro para ser lido do começo ao fim. E as lições precisam ser estudadas para a gente saber como proceder em relação às virtudes. Santo Agostinho assina como o espírito responsável por essa mensagem, chamado A Felicidade que a prece proporciona. Foi uma tradução um pouco diferente que nas outras traduções está A Felicidade da Prece. Vinde vós que desejais crer, os espíritos celestes acorrem a vos anunciar grandes coisas. Deus, meus filhos, abre os seus tesouros para vos outorgar todos os benefícios. Homens incrédulos, se soubesseis quão grande bem faz a fé ao coração e como induz a alma ao arrependimento e à prece. A prece. Ah, como são tocantes as palavras que saem da boca daquele que ora. A prece é o orvalho divino que aplaca o calor excessivo das paixões. Filha primogênita da fé, ela nos encaminha para a senda que conduz a Deus. No recolhimento e na solidão estais com Deus. Para vós já não há mistérios, eles se vos desvendam. Apóstolos do pensamento é para vós a vida. Vossa alma se desprende da matéria e rola por esses mundos infinitos e etéreos que os pobres humanos desconhecem. Avançai, avançai pelas veredas da prece e ouvireis as vozes dos anjos. Que harmonia! Já não são um ruído confuso, e os sons estrídulos da terra são as liras dos arcanjos, são as vozes brandas e suaves dos serafins, mais delicadas do que as brisas matinais, quando brincam na folhagem dos vossos bosques. Por entre que delícias não caminhareis? A vossa linguagem não poderá exprimir essa aventura, tão rápida entra ela por todos os vossos poros, tão vivo e refrigerante, é o manancial em que orando se bebe. Dulçurosas vozes, inebriantes perfumes, que a alma ouve e aspira, quando se lança a essas esferas desconhecidas e habitadas pela prece. Sem mescla de desejos carnais, são divinas todas as aspirações. Também vós orai como Cristo, levando a sua cruz ao Gólgota, ao Calvário. Carregai a vossa cruz e sentireis as doces emoções que lhes perpassam na alma. Se bem que, vergada ao peso de um madeiro infamante, ele ia morrer, mas para viver a vida celestial na morada de seu Pai. Santo Agostinho, Paris, 1861. Gente, eu acho que todos compreenderam que uma prece feita com amor, ela traz para nós um alívio imediato, né? Uma bênção imensa. Alguém gostaria de comentar alguma coisa dessa lição? Falar da lindeza dela? Não? Então eu vou dizer que o Santo Agostinho acabou de dizer que é refrigerante e o manancial em que orando se bebe. Coca zero. Eu dei chance de vocês falarem alguma coisa importante, ninguém falou nada. Tudo bem. Então veja que a oração é fundamental. Fundamental para aquele que quer chegar rápido perto de nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que quer se dedicar ao bem, aquele que se interessa pela renovação. A prece é um poder imenso que Deus nos dá para entrar em contato com Ele. Aí ele conta a parábola dizendo: havia numa cidade um certo juiz, que nem a Deus temia, nem respeitava homem algum. Ele está falando, esse juiz não era um ser muito bonzinho. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, e ia ter com ele dizendo: faze-me justiça contra meu adversário. Ela está pedindo por justiça, ela não vamos considerar que ela está pedindo algum favor, ela está pedindo justiça. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo mesmo:
Ainda que não temo a Deus, nem respeito homem algum, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que, enfim, não venha e me importune muito. Disse o Senhor: ouvi o que diz o juiz, o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus eleitos, que clamam a ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Aqui o que o Cristo quis dizer nessa parábola. Mesmo o homem mau tem noção de justiça, mesmo sem temer a Deus e sem respeitar os homens, por importuná-lo, ele resolveu fazer a justiça. Imagina Deus bondoso que ama todos os seus filhos, não vai fazer justiça? Essa é uma maneira interessante de ver, né? Mas por que esse homem, não temendo a Deus e não respeitando os outros, faria justiça? Ele é filho de Deus, mesmo não temendo a Deus. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, com todas as virtudes latentes para serem desenvolvidas. Então, nós temos dentro de nós uma voz que clama pelo que é certo, pelo que é justo, pelo que é bom. Nós tentamos silenciar essa voz com todas as nossas forças, auxiliado pelos obsessores, que não querem que a gente fique feliz, que quer que a gente fique com eles. Eles são aqueles amigos que nos fazem mal, tóxicos. Eles querem a nossa presença, mas também não querem ver a gente muito feliz, porque eles são tristes. Eles querem a nossa infelicidade, mas querem nos usar para podermos gerar a eles as sensações que eles não têm quando estão desencarnados. Então, eles nos forçam aos excessos alimentares, de bebidas, de cigarro, de drogas, de sensações inferiores, para que eles possam absorver conosco. E aí, nós, em ligação com eles, achamos que a gente tem razão, porque veja bem que interessante. A gente tem certeza de umas coisas erradas, né? Que não faz sentido. A gente mantém aquilo na cabeça. Por quê? Porque é uma voz que fala junto com o nosso pensamento, reforçando o nosso pensamento. O obsessor, ele não cria um mal que nós não temos. Ele utiliza o mal que nós temos dentro de nós. A ignorância. Por isso que nós pedimos no Pai Nosso, não nos deixeis cair em tentações, as nossas. Porque se nós cairmos na nossa própria tentação, nós teremos uma ajuda muito forte, que é o espírito obsessor utilizando os nossos próprios recursos para aumentar isso. Quer ver? Vocês já viram encarnado perceber uma pessoa vaidosa e aumentar a vaidade da pessoa? Isso acontece muito, eu já vi acontecer perto de pessoas muito ricas. O rico é vaidoso, ele acha que Deus não tem nada com o que ele ganhou, se tem, ele também não dá muita importância. Muitas vezes as pessoas que estão próximas, elas aumentam a sensação de vaidade e de poder dessa pessoa, para que essa pessoa se sinta mais feliz, mais empolgada, e essa pessoa que está fazendo isso, esse puxa-saco, ele acha que vai receber recursos, mas o egoísta não se preocupa com isso. Ele pode dar um jantar, pagar um almoço, mas o egoísta não doa facilmente. Se a gente vê isso na Terra, de pessoas querendo aproveitar da situação de outras, em relação às sensações de poder, dinheiro e vaidade, quanto mais os desencarnados. Então, é assim que funciona a questão da tentação. Livra-nos do mal, não nos deixa cair em tentação, porque a tentação é nossa. Aí assim que eu entro nela, os espíritos fazem com que ela cresça dentro de nós, dando-nos razões extremamente insensatas, uma razão sem razão de ser. Obviamente que o poder do intelecto é muito grande. Nosso raciocínio parte necessariamente de causas e efeitos, da causa para os efeitos, e a gente tende a associar, a relacionar e a questionar. Os obsessores querem que a gente não questione, mas quanto mais eu estudo, mais eu leio, mais eu questiono.
Então, quando eu começo a ler os evangelhos, começo a ler a palavra do Cristo, o Evangelho segundo o Espiritismo, e lá eu sou chamado a atenção para controlar os meus pensamentos, para controlar as minhas ações, eu começo a fazer esse questionamento dentro de mim. E aí, quanto mais eu faço esse questionamento dentro de mim, menos poder o obsessor tem. Quanto menos poder o obsessor tem, mais fraco ele fica conosco, ele entra em desespero, ele convida outros obsessores. Jesus falou isso, que se o indivíduo arruma a casa, lava a casa, mas ele volta a fazer o erro, volta o espírito que dominava a casa e traz mais 7 espíritos com ele. O que ele quis dizer? Ele chama a ajuda dos outros para falar assim, olha, vamos forçar a vibração pesada lá e vamos, nós todos aqui, termos as sensações que essa pessoa vai nos dar. E aí que esse trabalho continua, porque esses indivíduos, eles não têm Jesus no coração. Mas eles buscam Deus, eles não sabem. A gente busca Deus, a gente quer Deus, só que nós buscamos por caminhos tortuosos. O Evangelho do Cristo veio direcionar o nosso caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Porque ele é que trouxe na terra, ele e os missionários dele, a verdade sobre como proceder perante os homens e perante a divindade. Nós só existem 2 tipos de seres no universo inteiro: Deus e nós. Só os 2 tipos de seres. Deus que nos criou, o Criador, e nós, criaturas. Ninguém foi criado especial, ninguém foi criado diferente, ninguém foi criado anjo, ninguém foi criado demônio. Não tem isso. Nós somos todos criados iguais. Aí o Cristo vem e resolve essa questão dos 2 seres que existem no universo inteiro. Que é, ama a Deus sobre todas as coisas, o Criador, e ao próximo como a ti mesmo, resolvido tudo. E exemplifica. E agora, essa parábola dá um exemplo profundo disso. Todos somos filhos de Deus. Até o ateu que não quer acreditar em Deus. Até o indivíduo vicioso, que mesmo sabendo da existência de Deus, continua errando. Quantas vezes nós já não fizemos isso? Mas o mais importante é lutar sempre. Lutar sempre. Uma das principais armas dos obsessores chama-se ilusão. Ilusões materiais, porque o que é espiritual não é ilusão. As ilusões materiais estão associadas a várias coisas, às sensações físicas, ao dinheiro, ao poder, ao desejo de ser querido por todos e não querendo amar ninguém. Essa ilusão é um poder imenso. E para isso eles utilizam vários comportamentos humanos exacerbados. O principal deles é a ansiedade. Porque quando a gente está ansioso, a gente não presta atenção naquilo que nos envolve. Vocês já perceberam? A gente não presta atenção no mundo, a gente não presta atenção nos outros. Quando eu estou ansioso, eu quero fazer as minhas coisas. Mesmo que eu tenha desculpa de dizer que eu estou fazendo para os outros. Porque eu sou responsável pelas minhas ações. Eles aproveitam esse momento de exacerbação desses sentimentos e começam a jogar pensamentos para a gente e a gente vai fazendo bobagem aos poucos. Minha ansiedade é tão grande, mas tão grande. Eu era vegetariano, tinha 21 anos de idade e a minha pressão dava 18/13. A conclusão do médico é que era genético. E ansiedade. Ele falou assim, olha, se eu te der um remédio naquela época, 1990, 91, eu te der um medicamento aqui, você vai acabar com a sua vida. Você é jovem desse jeito, começando a vida como professor, você não vai ter condições nem de dar aula. Então, aconselho você a usar uma bengala, mas não pega bem usar uma bengala, né? Você usar uma bengala nessa idade, deixa que eu resolvo. Assim, em frente a uma loja de venda de produtos agropecuários, vi um cabo de enxada Tramontina, comprei aquilo e levei para a sala de aula e passei como professor doido. Na verdade, o pessoal não sabia a base daquilo. Eu usei como uma comédia, mas na verdade é para me sustentar, porque eu ficava tonto, porque eu também tinha labirintite quando essa pressão aumentava e abaixava. Não é labirintite, tontura, né? Tudo bem.
Mas aí eu comecei a ver qual é a causa disso, né? Causa fato mesmo. Aí eu percebia que eu ficava tenso por causa dos meus horários. E eu falei, você quer saber? Nunca mais eu corro para pegar um ônibus. Porque uma vez que eu corri para pegar um ônibus e o ônibus ainda saiu, fechou a porta na minha cara, eu quase morri assim, meu coração tá tudo. Falei, que é isso? Eu vou morrer aqui. Aí eu parei e falei, não. Aí aconteceu um exemplo disso. O ônibus passando, se eu corresse, eu pegaria. Eu falei, não corro, vou esperar o outro. Cheguei atrasado, mas não corri para pegar o ônibus. Aí eu passei a acordar muito mais cedo e a chegar muito mais cedo dos meus compromissos. É um ponto que eu acho que eu já falei aqui. Eu vou dar aula, normalmente chegava 40 minutos, meia hora antes. Uma vez que, por um determinado problema, eu atrasei, cheguei faltando 15 minutos, o pessoal já queria ir embora achando que não ia ter aula. Nossa, como você é certinho. Não, estou trabalhando contra a minha ansiedade. E a dos outros. Não fazer os outros esperarem. Porque se eu sou ansioso, eu tenho essa falha no meu perispírito, na minha energia espiritual, a ansiedade do outro por minha causa me afeta e aumenta a minha ansiedade. Entendeu? Então, passei a cumprir horários. Ajudou bastante. Aí eu fui perceber que eu ficava ansioso para colocar roupa. Não é para escolher, não. Que eu aprendi num filme chamado A Mosca. O rapaz comprou 7 camisas iguais, 7 ternos iguais, para não olhar para o guarda-roupa, não ter que escolher. Assim que eu tive meu primeiro salário, eu fui no Carrefour. No Carrefour, naquela época, vendia umas camisas azul. Essa camisa de uniforme, comprei 7 iguais. Pronto, agora não tem que escolher. Pessoal, você não lava roupa? Não, na verdade, eu lavo. A questão é que estão todas iguais. Nossa, que absurdo, você comprou 7 camisas iguais? Foi. Pra quê? Pra não ter que escolher. Nossa, mas que coisa feia, você vai estar com a mesma roupa todo dia? Eu falei, sim, mas se possível com a alma diferente, porque eu era bocudo, não era bocudo, né? Então espírito tem essas coisas, bocudo. Aí eu lembro das críticas dos colegas, né? Das colegas, como assim vestir a mesma roupa? Aí eu lembro de Jesus, o que vale mais, né? O corpo ou o espírito? Então eu deixo o espírito lá com a mesma roupa, lavadinha, mas sem a preocupação da vaidade de botar uma roupa que vai chamar mais atenção. Então tinha essas loucuras, assim, né? 18, 19 anos, 20 anos, tinha essas coisas doidas, assim. Então não vou ter que escolher mais isso. Porque eu comecei a trabalhar com ansiedade, eu vi que aquele negócio estava complicado para mim. Aí eu vi que para escovar o dente eu ficava ansioso. Porque antigamente escovar o dente era escovar os dentes, mas naquela época já tem que fazer tantos movimentos assim, para cima e para baixo, tem que escovar a língua, tem que fazer isso. Eu falei, ferrou tudo. Para mim era só botar a escova lá e fazer o movimento. Aí comecei então a trabalhar, falei, vou aproveitar isso. Peguei aquilo lá e comecei a trabalhar devagarinho, escovando os dentes, escovando os dentes. Falei, agora vai ser um momento de meditação, não vai ser mais um momento de estresse. Eu não vou escovar os dentes correndo. Vou escovar os dentes devagarinho. Olha que legal utilizar essas coisas que causam ansiedade para tirar a ansiedade. Mas aí, foi superado? Não. Mas eu sou bem tranquilo, assim, para esperar as coisas, né? Coisa que não chega, você pede na Amazon. A Amazon está fazendo um bem para a humanidade entregar rapidinho as coisas, diminuindo a ansiedade, porque senão mata o pessoal da taquicardia. Né? Chega a ter uma citação do André Luiz sobre isso, num dos livros dele, da pessoa, naquela época, né? A pessoa que esperando uma carta chegar, ela quase tem ataque cardíaco. Uma coisa louca, né? Por causa da ansiedade de esperar uma carta. Aí quando vê, eu estudando, comecei a sentir uma ansiedade, falei, gente, não tem lógica, eu tô aqui, vou ter que trabalhar essa ansiedade estudando. Eu não posso descansar agora, eu tenho que fazer, não vai dar tempo. Aí eu percebi que eu ficava segurando xixi para poder ficar estudando mais tempo. Aí chegava no banheiro, respiração forte, fiz xixi. Mas por que eu tô segurando xixi? Que lógica que é essa? Os obsessores aproveitam tudo que você puder para gerar ansiedade, para não segura xixi mais. Faz xixi a hora que der vontade. Aí vocês vão rir de mim, assim, da loucura. Teve uma vez que não deu tempo de eu fazer o xixi, que eu tava saindo, eu fiz xixi do lado da mesa que eu tava estudando. Depois fui lá, limpei tudo. Aí eu fui, peguei uma garrafa. Comecei a fazer pipi na garrafa. Uma garrafa, sim, né? Pra não ter que sair, porque
o banheiro estava longe. Aí eu tinha que largar de estudar, você perde a concentração. O banheiro era longe, comecei a levar as garrafas e depois carregar as garrafas. Um dia eu esqueci a garrafa, fedeu o quarto, tudo. Mas não tem problema, a gente foi aprendendo a fazer as coisas, a nos organizar, a nos disciplinar para vencer os nossos erros, as nossas situações de dificuldade. Então, a ansiedade dentro de um padrão normal, que é assim, gostaria que tal coisa acontecesse, esperar uma pessoa chegar, tudo bem. Mas uma ansiedade que desespera, você, na verdade, não se controla. Os obsessores é que te controlam. Eles falam assim, se você sentir raiva de alguém e não controlar essa raiva, essas pessoas por quem você sente raiva te controlam. Vale para os obsessores, quem falou isso era ateu. Obviamente que eles se eles gerarem ansiedade em nós, se eles gerarem sensações e sentimentos para nós, que nos faz mal, eles estão nos controlando, não? E aí voltamos lá para a questão do livro dos Espíritos, aqui, né, que a gente já viu. De tolos que são, eles vos conduzem. Então nós somos conduzidos, mas pelos obsessores, não dá para ser conduzido pelos bons espíritos? Dá. Mas cheio de defeito? É. O que a gente precisa? Boa vontade no bem. Aí a gente não é conduzido. Lutar firmemente contra o mal que tem dentro de nós, contra os pensamentos infelizes, nos dedicar desde o momento que a gente dorme, vai para o plano espiritual, acorda, está no plano material, a fazer o bem e a nos modificar. Eu quero me aproximar do meu Pai Celestial com todas as forças que eu tenho e vou fazer isso. Aí nós somos chamados. Falar a verdade para as pessoas que estão à nossa volta, ou ficar quietinho para não gerar nenhum constrangimento. Aí a interpretação do constrangimento. Jesus causou constrangimento aos fariseus? Sim. Mas o amor dele e o ensino dele do bem é que gerou na pessoa. Isso não. A pessoa é que se autogerou. Então, eu posso falar a verdade, posso falar de Jesus, posso falar com amor, e a pessoa ficar constrangida? Sim. Uma vez eu falei para uma aluna assim, ó, vai com Deus. Ela, que isso, professor? Eu falei, professor, vai com Deus. Não, mas você não falou ironicamente? Não, minha filha. Eu falei, vai com Deus. Eu falei, não, porque hoje em dia, eu falei, não, vai com Deus. Ela se constrangeu porque ela quis se constranger. Mesmo que eu falasse ironicamente, ela tinha que absorver o Deus que foi falado. Entendeu? Então, essas questões são muito importantes para nós, para a gente poder crescer espiritualmente. Nossa, por que está falando isso? O juiz ateu, o juiz que não teme a Deus, não teme os homens, ele evolui? Evolui, porque o cérebro nosso foi feito para raciocinar, para pensar. Então, ele, pensando em levar uma vantagem, fez justiça. Ah, se eu arrumar o caso dessa mulher, ela não vem me importunar mais. Ele pesou o benefício, então ele não fez caridade. Mas ele fez o bem para outra pessoa sem fazer bem a si mesmo, compreende? Então Deus permite que muitas pessoas que aos nossos olhos não parecem boas, ter dinheiro, ter poder, mas ela mesmo não sendo boa, ela acaba ajudando as pessoas que ela deve, que ela precisa conviver, compreende? Esse homem fez isso e nos chama a atenção para olhar dentro de nós. Nós temos a escrita de Deus nos nossos corações. Nós temos a força e o poder de nos transformar. Vós sois deuses, disse o Cristo. Ele está dizendo, nós temos em nós todos os atributos da divindade, preciso fazê-lo desenvolver. O ambiente da Terra facilita isso? Facilita não. Melhor vencer num ambiente difícil do que num ambiente fácil. Então, eu vou praticar aqui um esporte, vou fazer uma caminhada. 2 quilômetros todo dia. Se eu faço essa caminhada em linha reta e plana, é mais fácil que se eu escolher subir e descer, concorda? Mas qual que vai me dar maior resistência? Qual que vai ser melhor? E se além disso eu colocar um peso nas pernas, aumentando minha força e meu esforço, também não vou ficar mais forte? Não vai ser melhor? Então aquele que está
acostumado no plano e na linha reta, ele não tem o mesmo poder físico daquele que resolveu fazer a caminhada em terreno diferente do plano e com peso nos pés. Então, é a representação da nossa vida. Se eu quero a fortaleza do espírito, eu preciso me dedicar a me melhorar todos os dias. Então, o nosso destino está nas nossas mãos. Nós já temos o básico que nós temos que fazer aqui na Terra. O básico é nascer naquela família, criar uma família e trabalhar. Esse é o básico. Se eu não fizer nada, eu vou evoluir? Vou. Vou evoluir bem lentamente, mas vou. No entanto, se eu consigo compreender as verdades espirituais e começo a praticá-las, eu vou evoluir mais rápido. Aí o Cristo nos mostra um raciocínio simples. E Deus não fará justiça aos seus eleitos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Porém, quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? O que ele está dizendo? Ele está falando, aqueles que são eleitos são aqueles que se elegem, que buscam a crença em Deus, em Jesus. Obviamente que terá justiça feita, só que a questão da justiça é assim. O indivíduo ama a Deus, se dedica a Deus e pega uma lepra. Hoje a lepra não é problemática, vou pegar naquela época. Ele vira leproso faltando 10 anos para ele desencarnar. Meu Deus, eu orei, pedi ajuda, trabalhei pelo Senhor e recebo a lepra. Mas aí ele consegue vencer a rebeldia dele e desencarna. Ele está num lugar muito bom, ele percebe que aqueles 10 anos de lepra deu a ele um lugar muito melhor no plano espiritual. Aí ele vai ver que foi bom ele não ter sido rebelde, foi bom ele ter aceitado, não é assim? Compreenderam? Então, o que é essa lepra? Ela é a justiça que ele pede. Ele pede a felicidade. Essa doença foi a felicidade que ele recebeu depois. Só que a gente não enxerga assim. A gente não enxerga que o problema nas pessoas, a doença das pessoas, nos aproxima de Deus. É difícil explicar o meu caso de doença para os outros. Quase ninguém entende. Porque olha para mim, eu não tenho cara de doente. Eu tenho cara de doente? Tem não, né? A minha prima acha que eu tenho. Que ela deu um sorriso irônico. Eu tenho cara de doente? A Emanuel falou que só momentos específicos. Eu não tenho cara de doente. É difícil pessoas olharem que eu tenho um problema crônico. Aí a pessoa fala assim, mas nossa, que ruim, você está doente. É ruim não, é bom. A pessoa olha assim, me faz pensar em Deus todo dia. Me faz pensar na vida, pensar no que eu fiz, porque eu explico que a minha doença foi causada por mim. Noutra e nessa vida. Dessa vida eu explico para quem não é espírita. Para quem é espírita, eu explico da outra vida. Eu causei isso. E ela me faz muito bem, porque ela me coloca mais próximo dos bons espíritos. E me ajuda, e eu sei que isso está me fazendo bem, espiritual. E para o corpo, coitados que convivem comigo, que eu sou a prova deles. Eu sou a expiação do meu filho, a expiação da Maria. Que é o quê? Que eu causo, né, preocupação neles, dificuldades neles. Mas, para mim, ter essa prova é uma benção. Então, eu entendo que quando eu peço ajuda a Deus para me melhorar, se ele me manda uma dificuldade para resolver, ele está, na verdade, falando assim, está aí a justiça que precisa ser feita. Porque nós resgatamos a injustiça que nós fizemos outrora, recebendo a justiça de Deus. Então, quando nós entendemos, quando Cristo fala assim, que a justiça vai ser feita aos eleitos, vai. Só que não é a justiça que a gente pensa igual os judeus pensavam. Riqueza na terra, poder sobre os homens. Não é isso. A vida real é a vida do espírito. E o corpo em sofrimento, a alma em sofrimento, quando aceita por amor a Deus, ela resgata o espírito e a justiça é feita para o eleito, aquele que se elegeu para poder começar a resgatar as suas dificuldades. A gente é problemático, mas é bom entender isso. Ficou claro isso ou não?
Sim. Tudo bem? Sim. E agora nós vamos ver o Cristo falando assim, repetindo, falando o que o Espírito falou no Evangelho segundo o Espiritismo. É melhor menos virtude com a modéstia do que muita virtude com presunção. E contou também esta parábola a alguns que de si mesmo confiavam que eram justos e desprezavam os outros. A pessoa achar que é justa e está com Deus e despreza os outros, ela está cometendo um erro grave, não é mesmo? Porque ela não entende o significado de Deus. 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e outro publicano. Então, relembrando, fariseu, aquela pessoa da religião em voga na época. Publicano, um homem de má vida que cobrava impostos e ninguém gostava dele, principalmente os fariseus. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Isso é que ter autoestima baixa. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. Ele está dizendo a Deus que ele cumpre os preceitos materiais da religião. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, humildade, mas batia em seu peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Ele se considerava pecador. E essa é uma questão fundamental, primordial. A gente tem que entender os nossos erros para poder vencê-los. Se a gente achar que a gente não tem erro, a gente não consegue vencer. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado. E qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. Não convém que a gente continue aqui, porque nós vamos mudar de assunto, que vai trazer os meninos para eles, para o Cristo. Mas nós podemos muito bem agora compreender o significado dessa parábola de Jesus. Humildade, reconhecimento dos próprios erros, representa em essência aquilo que é importante para a nossa transformação e para o nosso crescimento. Eu já comentei com vocês, o meu débito é muito grande, eu já devo ter dado aula para milhares de pessoas. Obviamente que a minha responsabilidade com a sociedade é grande. Daí eu vou concluir que os meus débitos são imensos. Se eu pensar de outra maneira, eu estou equivocado. Eu falar assim, não, eu sou um missionário. Sou não, trabalhador do Cristo. Aliás, tem uma coisa que nós temos que aprender a ser: filhos de Deus, ou seja, fazedores da vontade do Pai, colocando o Pai como a essência de tudo que nós temos de bom, e entendendo que o mal nasce da nossa ignorância e da nossa falta de vontade, mas o bem todo vem de Deus. E aí nós vamos aprender a ter humildade, nós vamos aprender a ter gratidão, e vamos aprender a olhar para nós e para os nossos erros, e aí sim, olhando para eles, eu saberei vencê-los, porque eu não vou conseguir chegar num bom lugar no plano espiritual sem conhecer a mim mesmo e os meus erros e sem lutar para vencê-los. Deus nos abençoe, excelente semana para todo mundo. Tive a alegria de ter minha priminha aqui do meu lado hoje, sentada do meu lado, para ajudar a fazer esse estudo, me dando energia. Ela me deu muito calor humano agora, está febril, então me ajudou bastante. E agora a Ana Paula faz a oração final para nós, por favor, dona Ana Paula. Um grande abraço a todos. Fácil. Nesse momento, onde permanecemos bem unidos pelos nossos pensamentos, pelas nossas vibrações,
pelo sentimento de amor e de gratidão que nos envolve. Quando somos gratos por esta oportunidade, somos gratos, Senhor, pelo estudo das tuas palavras que trazem alívio, paz e entendimento aos nossos corações. Que nos esclarece, Pai amado, sobre os teus preceitos, sobre o nosso destino, sobre o teu amor. Que faz com que tenhamos a vontade firme, Senhor, do entendimento da tua justiça sobre a terra, onde temos tanta dificuldade, onde entendemos que o teu amor se faz sempre presente, onde entendemos as bênçãos que recebemos do alto, através dos irmãos que formam as equipes espirituais, que tanto nos auxiliam, que nos amparam, que nos fortalecem, que nos sustentam nos momentos de dificuldade. E assim, gratos, doamos o nosso amor e as nossas vibrações. E pedimos assim também de todo o universo. Que haja paz em toda a terra. Pedimos pelos locais que vivem em conflito, por todos eles que sofrem, Senhor, com a violência, com a fome, com as doenças. Pedimos pelo futuro do nosso país, para que haja justiça, pela igualdade entre todos os homens, pelo fortalecimento da democracia e da paz. Pedimos por todos os lares da terra, Senhor, que se tornem locais de paz e segurança a todos que ali habitam. Pedimos pelos nossos lares, que a tua luz, Mestre amado, se faça presente. Pedimos por todos que sofrem doentes do corpo, da alma, onde quer que se encontrem. Pedimos por todos os trabalhadores do bem nos dois planos da vida, que sejam assim fortalecidos em suas missões. Pedimos que abençoe, Senhor, a cada um de nós, segundo as nossas necessidades e também os nossos merecimentos. Pedimos que a tua paz, Mestre amado, permaneça em nossos corações e que o teu amor nos fortaleça. Agradecemos a equipe espiritual do estudo desta noite, pela oportunidade do trabalho, do estudo. E pedimos, Senhor, que abençoe esta semana que se inicia. Que assim seja. Graças a Deus. Obrigado, Ana Paula. Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus. Até mais. Fiquem com Deus. Boa noite a todos. Boa